Muito bem, Marujos, Diário de Bordo de hoje recebemos nosso querido Rivaldo Vale, que é gerente comercial e logística da BTP. Falei corretamente, Rivaldo, tá certo? Gente, uma história incrível, vale a pena conhecer, de quase jogador de futebol profissa, quer dizer, chegou a jogar profissionalmente, né? Mais ou menos. Largou uma carreira promissora, foi quase parar na sessão da tarde, você vai ter que assistir o episódio para entender essa brincadeira. Morou fora para poder estudar, passou vários perrengues, teve que aprender como utilizar ternos corretamente quando mudou de profissão, trabalhou em vários terminais, armadores, trabalhou, que mais? No agronegócio, inclusive contou pra gente histórias incríveis do agronegócio. Você acha que os bezerros nascem oficialmente do cruzamento do boi com a vaca? Você vai ter que assistir o episódio para entender como é que é o nascimento dos bezerros, certo? Assiste até o final que vale a pena. Fala, Marujo! Começando os trabalhos aqui, muito bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido podcast. E agora, só para quebrar o protocolo, faz tempo que eu não faço isso, eu quero falar com você. Cadê? Veio? Ahá! Muito bem, queridos marujos, bem-vindos a bordo de mais um episódio do nosso querido podcast. Quero agradecer você que nos acompanha, nossos fiéis seguidores, estamos batendo recordes de seguidores. Quero te pedir também, para você que já segue o Tecnologia Portuária, seguir o @PortcastOficial, que é o nosso novo canal, onde nós estamos colocando todos os episódios do podcast, desde o primeiro até o 110º, acho que é esse episódio, né? Depois você confere aí o número desse episódio. E para não deixar de agradecer também, estamos no momento de gratidão. Quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores. Com vocês, nossa querida T2S aqui, ó, nosso pátio de containers, que é uma empresa especializada em software para o setor portuário e também software para empresas que não são do setor portuário. Tem ERPs, tem inteligência artificial, tem várias soluções para pequenas e médias empresas, inclusive, tá? E a nossa querida Logcomex, que é dados, Big Data, inteligência de mercado, conte com a Logcomex, que tem vários produtos, e inclusive vamos falar mais sobre esses produtos em breve, ok? E, gente, não podemos deixar de agradecer, estamos muito felizes por ter chegado mais um container ao nosso terminal, que é o Data Recintos, mais um produto que você pode entrar em contato com a T2S para adquirir, principalmente se o teu terminal, se o teu recinto alfandegado está aí tentando se adaptar às novas regras da Receita Federal de migração de dados e não quer ter medo, passar surpresas na hora de transmitir os dados para a Receita Federal, conte com Data Recintos, tá? Segurança na migração de dados e informação para a sua empresa não ter surpresas nem dor de cabeça, beleza? Bom, Marujos, no episódio de hoje, falando em terminal, nós vamos receber uma pessoa que trabalha num grande terminal aqui no Porto de Santos, que é o querido Rivaldo Vale. Muito bem-vindo a bordo. Obrigado, Ellen. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais sabendo que eu tô vindo depois do Patrício, né? É verdade. É uma honra, hein? É verdade. Então... Subiu a régua. Subiu a régua. Muito bem. Mas obrigado, viu? Muito obrigado pela tua presença. Se você não sabe do que ele está falando, nós gravamos um episódio do podcast especialíssimo com o Patrício Júnior, né? Que é da TIL, que também é da BTP, né? A BTP também é da TIL. Então acompanha também esse episódio do Patrício, que vale super a pena. É resenha total. Não sei se tu já assistiu todo? Gente, tá muito legal. Eu fiquei surpreendida com o episódio do Patrício de quanta coisa legal ele compartilhou, né? Galera, só para vocês entenderem, Rivaldo Vale hoje é gerente comercial e logística, né? Na BTP. Mas antes de chegar onde está hoje, teve muita água por baixo dessa ponte, né? Vamos começar a navegar aí. Conta um pouquinho de como foi o teu início de jornada. Sempre trabalhou na área do Porto ou trabalhou com alguma coisa diferente antes? É até uma história assim, quando eu conto, quando eu estou fazendo apresentação com palestra até, com o pessoal das faculdades, eles não imaginam a diversidade, né? E o que foi, às vezes, você mudar um pouco a rota, o currículo. Né? Mas... foi uma trajetória que eu falar para você assim, você muda alguma coisa? Não. Eu Valeu acho que pena. é muito importante. O Patrício comentou uma coisa que eu achei legal. Você tem que ter perrengue na sua vida. Verdade. Se você não tiver perrengue, você não cresce. E eu acho que esse são pontos importantes na vida. Você falar só de coisas boas... Não fácil, né? Parece que tudo foram flores. Exatamente. Mas vai ser divertido. Vamos começar um pouquinho aí falando sobre... o Rivaldo, quando ele tinha o sonho, junto com o pai, de ser jogador de futebol. Uau! Por incrível que pareça. Olha só, aqui em Santos, não? Aqui em Santos. Eu joguei por muito tempo na Portuguesa Santista, cheguei até ao Aspirantes, né?
ganhava muito pouco, né? Como é o normal hoje, Sim. né? Se você não é craque, né? E depois de um tempo eu fui para o Jabaquara, em que eu entendi que seria um momento melhor para poder ter oportunidade. Mas aí você, com 19 anos, você começa a entender, assim, você vai ou não vai, o que você precisa tomar alguma atitude. Sim. E eu acho que esse foi o ponto crucial na minha vida ali, de falar, poxa, eu acho que já deu, preciso buscar um caminho, né? Eu era de uma família de classe C, meu pai era trolista. Você sabe o que é trolista? Não faço ideia. De trólebus, não? Exatamente, você... Deduzi pela palavra, foi o chutômetro. Foi bem. Trólebus, acho que o seguidor nem sabe o que é trólebus. Com certeza. Mas hoje, como tem a ferramenta, o Google, é só buscar lá, você já vai ver eles lá. Trólebus. Então, eu tinha que tomar aquela atitude, pô, vou, não vou. E eu falei, pô, preciso achar um caminho. E aí, tinha um amigo meu que ele estava trabalhando num terminal de café, em Santos, naquela época, em 92, 93, existia muito armazém de café em Santos, né? E ele falou que o gerente lá queria pessoas novas que não conhecessem do negócio em si para aprender, né? E ele falou, você mora perto, então para eles é melhor ainda, né? Porque tipo, eu não tenho que pagar vale transporte, essas coisas, né? Até nisso, né? Decisão estratégica. E aceitei o desafio e a partir dali que eu comecei a entrar na área da navegação. Então, comecei a trabalhar com café, uma coisa dinâmica. Sacaria? Sacaria. Então, o que eu era? Eu era o conferente ali. Então, você fica na boca do container. Aí, assim que bate, faz a fiada, na segunda que bate, é a hora que você tem que contar. Então, você tem que ver se tem 10, 10, 10. Então, dá 30, né? Para fechar os 300. Então, esse era o principal trabalho lá. Então, comecei ali e ali fiquei por 2 anos e meio. Foi quando a empresa ela não estava numa situação muito boa. Ela fechou. E aí, nessa época, eu já estava fazendo faculdade. Eu entrei na faculdade. E aí, o sonho... eu fiz administração de empresa. E o sonho naquela época de todo administrador de empresa era trabalhar em banco. Né? Todo mundo fala isso. Banco, né? Você tá social, né? Então, e eu consegui um estágio, na época era o Bamerindos. Lembra do Bamerindos? Nossa, a poupança Bamerindos, não é isso? Continua numa boa? Exato. E lá eu trabalhei, fiquei por uns 6, 7 meses. E aí foi quando... Isso em São Paulo. Não, aqui em Santos. Em Santos. E aí, naquela época, surgiu uma oportunidade e eu nem imaginava que o Porto estava tendo essas mudanças, né? Para mim era tudo estivador, doqueiro. Sim. A Libra ganhou a primeira concessão do Porto de Santos, ali o Armazém 37, e ela estava contratando novos funcionários para trabalhar ali junto com os doqueiros e os estivadores. Naquela época você tinha que ter uma mescla, né? E aí eu me candidatei e o gerente do terminal gostou do meu currículo, né? Sabendo que, poxa, um cara que começou agora, mas está estudando, está se esforçando, eu vou dar uma oportunidade para ele. Então, eu entrei na Libra, eu era o 11º funcionário, nós só éramos em 13 só. Nossa, jura? Juro. E eu acho que ali foi fantástico, porque aí eu comecei a entender a dinâmica toda, porque eu só conseguia entender da parte do container até o navio, o deadline do navio, né? Então, lá eu comecei a mexer com o navio. Então, eu comecei a ver navios de breakbulk, aquela coisa constante, navio de containers. Sim. E naquela época até tinha navios de passageiro e containers, tá? Nossa! Eu lembro direitinho ainda do navio, chamava Americana. Olha, né? Que legal. Era bem bacana. E naquele tempo, pô, eu parei para pensar, parava, né, toda hora assim, falava, pô, eu tenho que aprender outras coisas. Eu sempre fui uma pessoa dinâmica nisso, eu sempre tive vontade e curiosidade. Isso eu quero até deixar, depois lá para frente a gente vai levar isso, mas a curiosidade é uma das coisas mais importantes hoje de um profissional. Então eu comecei a buscar, entender onde que eu poderia melhor ali dentro. Em primeiro momento,
a vontade de quem trabalhava na área do pátio era ir pro container. O container era o nosso escritório. Então a vontade era ficar ali, ter o computador, mexendo no MS-DOS ali, né? Tela preta. Tela preta. E, pô, eu parei. Rivaldo, somos em 13. Isso aqui, daqui a pouco, isso aqui vai ser 1000. Então não tem como você não crescer aqui, que você precisa se dedicar. Então eu fui passando, com várias funções dentro do grupo, né? Naquela época era Grupo Libra, né? Era Grupo Libra, então ele tinha outros segmentos, como agência marítima e armador de navios. E aí eu comecei a enxergar que quando eu fui para a área dentro do escritório, eu começava a mexer com documentação, né? E na documentação a gente começava a trabalhar com as pessoas em São Paulo. Aí já começava a brilhar os olhos, né? Aquela coisa. Pô, imagina eu de terno e gravata em São Paulo, sabe? Aquela coisa. Então, eu comecei a me dedicar a isso. Comecei a entender um pouco mais o que era o outro universo, o outro lado do negócio da navegação. Porque eu entendia da seguinte forma. Poxa, se eu sei essa área operacional toda e eu for para São Paulo, pô, eu vou ser diferente dos outros. Com certeza. Né? E graças a Deus deu certo. Me chamaram para trabalhar no armador, que naquela época era a Libra, né? Ainda não tinha a fusão com a CSAV. E aí a Libra entendeu que faria sentido eu fazer um trabalho diferente dentro do grupo lá em São Paulo. Então, comecei primeiro mexendo com a parte operacional do armador, lá mesmo em São Paulo. Sei. Mas a minha gerente que eu tinha lá, ela enxergava algo diferente de dentro de mim. Ela falava assim que eu tinha um potencial para a área comercial. Ela enxergava que justamente esse meu lado operacional, com a forma de eu conseguir expressar, conversar, faria sentido eu estar mais com o operacional ali. E passa muito mais credibilidade, né? Exato, que você total. fala do que você viu, do que você viveu, né? Exato. Pro cliente, eu acho que quanto mais você conhece do negócio, a credibilidade vem constante, naturalmente. Né? Mas aí você foi para São Paulo, foi tranquilo ir de Santos para São Paulo? Não, né, Ellen? Não, essa parte é engraçada. Primeiro assim, fretado todo dia, na madrugada. Fretado todo dia. Mas a parte engraçada, né, nessa época foi a mudança de você sair de uniforme de Santos, né? Para você começar a usar terno e gravata, que era o meu sonho. Era o meu sonho estar naquele momento usar terno e gravata, né? E eu lembro muito bem dessa época que primeiro tu tinha que fazer o quê? Cara, não dá para tu comprar. Para nós, você não tinha discernimento de você enxergar o que é terno bom, o que é terno. Era o mais barato, né? E a gente tinha uma loja que ela fazia uma promoção, né? Era R$99 e você tinha o terno, terno completo, gravata e vinha meia também, né? Então, pronto, eram 3 ternos desses de R$99, fazia lá, financiava ele lá em 10 vezes e você ficava com aquele terno, você achava o máximo, né? Naquela época, né? Armado, né? Aquele ombro armado, assim, todo, né? Todo retinho. E, nossa, aquilo você ficava, né? Todo, né? E foi engraçado que aí, nessa época, assim, a gente tinha que ficar olhando os outros, né? A gente sempre pegava, olhava as outras pessoas. Aquele assim, benchmarking. Aí tu já começava a olhar assim e falar, pô, meu terno não é tão legal quanto o daquele cara ali. Meu, parece que cai. Que tecido é aquele, né? Aí já começa a prestar atenção. Aí você começa a entender. Aí você tem que começar a buscar as alternativas. Mas o que foi engraçado nessa época foi que aí chegou um novo diretor lá. E que ele é um carioca, né? E é bastante comunicativo e tal. E a gente pegou uma grande amizade lá, né? E ele, imediatamente, ele identificou que, tipo assim, era um cara que veio de Santos e que essa roupa não é tão legal do jeito que imagina, né? E aí ele deu uma mentoria de moda. Nossa, hoje tem até um nome, né, diferente, né? Para as pessoas para se vestirem, né, tal. Mas naquela época era na raça. Era um personal stylist. Naquela época era na raça. Sim. E eu lembro que a gente, às vezes, estava aqui em Santos, tinha que sair rapidinho correndo, porque se perdesse o ônibus, complicado. Sim. Uma, porque pagar táxi do Jabaquara até o local era muito caro. Já saía pelo menos uns 5% do seu salário.
Então, às vezes, saía correndo e tal. E aí eu lembro um dia que eu tava trabalhando, e daqui a pouco ele passou, pá, tudo bem. Oi, Valdo, vem cá. Falei, poxa, o que eu fiz, cara? Pô, o navio tá cheio, consegui colocar tudo acertado, todos os portos. Tem que reclamar, já começou, né, a revisar todo o trabalho. Já processando já, né? E aí ele pegou e falou assim, senta aqui. Valdo, que meia é essa que você tá usando? Eu falei, meia? Aí eu tava com um terno preto. Aí quando eu fui olhar, eu tava com uma meia branca. Aí ele assim, você acha que você é o Michael Jackson? Que isso? Michael você Jackson não consegue entender que isso não existe? Nossa. Eu olhei e falou falei, assim, cara, com esse carinho sem delicadeza. Porque quando você acaba tendo essa amizade, né? Você acaba tendo, né? E aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, é verdade, cara. Não tinha nem percebido, porque na correria, né? Então, se veste na madrugada, pra pegar o ônibus na madrugada. Aí, bom, chega o verão. Aí chega o verão. Falei, não, é muito quente, cara. Tem que achar um jeito de fazer alguma coisa diferente. Aí o que eu fiz? Comprei aquelas camisas sociais, manga curta e gravata. E peguei, aí tô lá, assim, fui, né? Fui trabalhar e tudo bonito, assim, né? Tal, né? Aí, sempre naquela época, você tinha uma parte de dormitório em que você chegava, colocava o seu terno, assim, né? E ficava. Quando ele me viu, ele olhou assim. Ligou pra mim. Ô, Rivaldo, você pode vir aqui na minha mesa? Lógico. Aí eu já olhei, eu falei, a primeira coisa que eu fui a meia. Falei, não, meia marrom com o terno marrom, tá tudo certo. Aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, Rivaldo, não existe usar terno com camisa manga curta. Gravata. Que seja a última vez. Nossa. E aí, a partir disso, aí você começa a aprender. Já foi mais uma pro caderninho. Nossa, tudo. E Ellen, sabe o que é engraçado? Tudo existe caminhos, né? E aí eu comecei a entender, eu falei, pô, aquele cara ali não ganha tanto quanto eu também. Tá na mesma média. Pô, por que ele usa o terno tal? Sei. Aí tu começa a se aproximar e começa a entender. Ó, todo mês de agosto tem a promoção nessa loja tal. E aí sai menos da metade do preço, porque precisa mudar a coleção. Falei, pronto. Aí comecei a usar. Aí já tinha caimento. Já tinha caimento. Aí foi um momento... aprendeu o caminho das pedras. Né? Exato. Mas foi muito legal. A área comercial do armador é fantástica, porque você acaba indo pro conhecer todas as indústrias, né? E em pouco tempo, eu saí dos clientes de classe C da empresa pros As. E aí foi nessa hora que eu comecei a conhecer as principais empresas que eram os exportadores do Brasil. Sei. E aí, num desses... O maior foco de exportação, você trabalha mais com exportação, carga de exportação. No armador em si, o foco principal era as exportações, né? Era uma época, no ano 2000, assim, era muito focado nas exportações, né? O Brasil tinha ainda... Era muito, lógico, o automotivo, os autopartes aqui, mas tinha muita coisa também da parte de... Estava iniciando o trabalho do agronegócio aqui, então era mais forte, era a parte de papel, né? Em si. E aí, num desses clientes, que eram o meu VIP, né? Me convidou para trabalhar para iniciar o projeto deles de crescimento nos portos de exportação. Pô, aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, cara, vou conseguir já iniciar um projeto dentro de uma das maiores indústrias, né, de papel do Brasil. Para mim era uma satisfação, começando com 30 anos, né? Então, assim, tu fala, caramba, 30 anos começar e já ser um líder de um negócio. Que legal. Aquilo mexeu bastante comigo. Eu falei, pô, tenho que ir. Tem como não, né? E aí eu conversei com o meu diretor, que ele, naquela época, já era um grande amigo, já não era mais só o diretor, e sim meu coach, né, também. Sim. E eu falei para ele que era um momento único, que eu tinha que aceitar, que eu precisava. E você imagina, assim, eu poder trabalhar conhecendo todos os portos do Brasil, podendo conhecer também portos fora. Ah, que legal. Fora do nosso negócio ali.
E aí eu fui. Era uma empresa de exportação de celulose. Papel e celulose. Papel é e celulose. Um dos maiores hoje, também é um dos maiores do Brasil. Empresa de mais de 100 anos, né? Então, você vê como que é um negócio como esse. Sim. Então, o meu trabalho nessa empresa foi maravilhoso, né? Eu acho que, assim... E aí você teve que aprender outro lado de negociação, outro lado comercial, né? Outro lado. E o Incoterm, né? Exato. Quem paga frete. E aí, o principal é assim que tudo aquilo que você conhece já se torna fácil. E aí... Quando você inicia um trabalho de liderança, ainda falta maturidade para você saber que não é o fácil que você tem que ir. Você tem que ir para o lado mais difícil, né? E nessa época, quando eu olhava, enxergava aquilo, eu tenho que fazer o porto andar. O porto andar com essa carga andar. E foi maravilhoso. A gente conseguiu trabalhar em 7, 8 portos para escoar toda a carga. Olha. E nessa época, você fazia a carga breakbulk, você fazia um porão de 10 mil toneladas de papel. Uau. Fantástico. Você vê os caminhões chegando assim, com bobinas e mais bobinas. Bobinas. Vai falar se era fardo ou era bobina? Era bobinas. Bobinas de diversos tamanhos. Nossa, e aí a gente tentava... Quanto pesa uma bobina daquela? Toneladas, né? Sim, umas 2, 3 toneladas. Depende muito de como que é a máquina do importador, né? Que compra o papel em si. E nessa época aí, eu comecei a estudar também mais, né? Eu vi que ali eu precisava melhorar Porque até então você tinha faculdade de administração, Só tinha faculdade de administração. Que tinha alguma matéria de Comex já naquela época, não? Já tinha. Não tinha assim, não, específica não. Mas eu enxerguei em um lado daquilo que, assim, era o meu início, né? Mas eu sabia que eu tinha que ter algo de diferente. Sim. De diferente daquilo que eu conhecia. E eu falei, não, eu acho que até o Patrício comentou sobre uma coisa como essa. Eu falei assim, naquela época, eu falei, preciso fazer uma MBA. Mas, pô, eu vou fazer uma MBA focada na área que eu já conheço? Não, eu tenho que me desafiar. Sim. E eu me desafiei, eu fui para a área de finanças, MBA em finanças. Né? Nossa, maravilhoso, foi um momento, assim, fantástico lá. E sabe aqui que no Brasil mesmo? Não, eu fiz o primeiro a FGV aqui e aí depois eu fiz a extensão. E aí eu fui para Irvine, lá na Califórnia, lá, em torno de uns 40 dias, dentro de uma universidade. E aí sim, era um sonho aquilo. Não sei se é da tua época, Ellen, mas eu assistia muito a sessão da tarde e na sessão da tarde passava aqueles filmes em que os alunos estavam dentro da universidade, naqueles apartamentos. Eu consegui chegar naquilo ali, para mim era um sonho. Que legal. Né? Falou, mãe, eu tô na sessão da tarde. Exatamente. Nossa, eu lembro direitinho que teve um momento lá que à noite todo mundo foi para os seus cômodos, né? E aí eu parei lá assim, eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu tô aqui, né, cara? Eu tô aqui em Los Angeles, dentro de uma universidade, estudando. Você chegar numa sala de aula, né? Aí tá ali o professor. Aquelas salas americano, muito diferentes do que são aqui, né? As salas de aula. Total, né? Aquelas já que eram escadas. Tipo, escadas, assim, sabe? Você fazendo apresentação ainda. Então, aquilo foi fantástico ali. E uma dúvida que a gente adora sempre, desculpa interromper, a gente adora trazer essa parte, porque tem muita gente que morre de medo do inglês. Nesse momento, em que momento da sua vida você começou a aprender inglês? Foi desde pequenininho? Foi depois de grande? Não. Porque para chegar nesse ponto já tinha que estar comunicável, né? Boa pergunta. Foi na Klabin, posso comentar? A Klabin foi onde eu trabalhei, né? E lá você falava bastante com gente de fora, né? Então, lá foi onde eu tive que estudar. Tive que batalhar bastante para aprender o inglês. Eu falo para você que até hoje em dia eu ainda faço inglês. Eu acho que o inglês é uma coisa contínua. E você imagina uma pessoa que trabalha na área comercial, e às vezes você está negociando, às vezes você quer mudar ali aquela conversa e às vezes faltar o vocabulário, né? O verbo. Exatamente. Então, aí, foi na Klabin, o que eu fiz? Uma coisa legal, que acho que é importante também. A partir do momento que a gente começa a ver que o nosso salário, ele
ele vai crescendo, a gente tem que tomar algumas atitudes. Atitudes essas o quê? O que vai ser melhor para mim nesse determinado momento? Eu sempre coloquei que 30% dele ali era para investimentos na minha carreira, né? Então, eu deixei de trocar o carro todo ano para poder guardar esse dinheiro para justamente fazer esse tipo de trabalho. Legal. Eu fiz antes de eu ter ido em Irvine, eu fiz 40 dias também um curso de inglês no Canadá, em Toronto. Passou muito frio? Passei, porque eu fui em fevereiro. E eu fui justamente no inverno porque eu queria conhecer a experiência. Eu queria ter essa experiência. Acho que na vida, se a gente consegue, a gente tem que passar por experiências. Sim. As experiências são importantes, né? Então, eu fiquei 40 dias na época, e no frio. Nossa. Né? Eu aprendi, por exemplo, que na rua, você, colocar naquela época, coloca jornal no sapato, que aquece também. Então, quando saía, tava menos 10, né? Botava o jornal embaixo do... Dá pra ser um astronauta, né? Com o pé pesado. Mas você vai levando, né? Então, nessa época em que eu estudei lá, para mim foi uma quebra de paradigma, né? Muito grande. E aí você vai começando a entender um pouco do que é trabalhar numa indústria, trabalhar numa empresa grande, né? Sim. Em que existem culturas diferentes, né? E foi quando eu comecei a perceber que naquela época, Ivaldo, aquilo que você já sabe que você está fazendo, que é a parte marítima, a parte de terminais ali em si, isso está muito bom. Os teus fornecedores sabem que você é bom naquilo ali. Só que numa empresa que tem mais de 5, 6 mil funcionários, aquilo não é o ponto principal. Eu lembro bem que nas indústrias, antes, quando você faz o budget, a logística era 5, 10% do todo ali. Colocava ali como... Nem chegava a abrir, né? Você colocava, bota 5, 10% aí, tá tudo certo, né? Nossa. Se você vê hoje em dia, a logística hoje é um ponto principal, né? Então, olha só como que era aquilo. Sim. E foi onde eu precisava começar a entender as particularidades da empresa. E naquela época, você tinha grandes fábricas e você tinha que estar ali com eles. Você tinha que entender aquilo ali. Aquele cara que está na expedição, né? Eu sou muito focado em resultado. E eu lembro do diretor da empresa, ele falava, a gente é capital aberto, então a gente precisava fazer número. Então, eu ficava alucinado para fazer números e buscava aquilo e tentando sempre colocar... quanto mais a gente exportava, e até de caminhão, a gente fazia muita... cabotagem não, fazia muito Mercosul. Então, os caminhões tinham que estar carregando para poder sair. Saiu, fatura, entra dentro do nosso mês. Então, aquilo lá era o meu maior desafio ali dentro. Só que, ao mesmo tempo, eu não conseguia trazer para um outro lado as pessoas comigo, para entender isso, para aprender o desafio e eu poder entender o lado deles também. E um ponto importante que eu acho que assim na carreira, acho que é legal a gente sempre quando a gente tem esses perrengues, a gente aprender com aquilo que faltou, né? E depois de uma mudança no grupo, né, na diretoria, eu fui desligado. E o que é legal, Ellen, que assim, o impacto é muito forte. Porque você imagina assim... Que você não espera, tá dando melhor. Eu tô cumprindo a meta. Eu lembro que um mês antes, o diretor passou uma mensagem para todo mundo da empresa. Inclusive, ele falou, você tá garantido o seu uísque que eu vou pagar e tal. Só que eu não estava sendo tão bem observado dentro da cadeia toda, né? Sei. E que faltava algo a mais, né? Dentro daquilo e depois com o tempo a gente vai enxergando, fala, poxa vida, né? Eu acho que assim, a gente tem que saber que a gente precisa ter um balanço, né? Eu digo sempre assim, a vida é um balanço. Você tem que ter o equilíbrio de tudo. Não adianta você forçar um lado e deixar os outros, né? Então, faltou esse equilíbrio dentro dessa empresa. Sim. Mas eu amei aquele lado do agronegócio. Eu falei assim, eu não posso desistir desse agronegócio. A partir do momento que eu saí de lá, já tinha alguns convites para trabalhar na área.
e até aqui Santos ainda, né? Olha. Mas eu falei, cara, não, eu tenho que... Mas aí não era convite para a área de celulose, era outra área. Não. Era para voltar para navegação, porque era meu dia a dia. Né? Sim. Aquilo que eu falei para você. Poxa, eu foquei tanto no negócio em si, deixei de lado o principal, que é o coração da empresa, né? E eu tinha recebido bastante convite para vir para cá, mas eu falei, não, eu vou aguardar. Eu quero conhecer um pouco mais desse mundo do agronegócio. Eu me apaixonei por aquele negócio. Agora você vai entrar na parte que eu queria ouvir, que eu assisti sua palestra lá no Senac, que o professor... Inclusive, eu queria mandar um abraço pro professor Saulo, que foi, né, quem fez o convite para sua palestra lá, e é um grande amigo nosso, meu colega de trabalho também. Você contou que trabalhou com... É nessa parte que você vai trabalhar com agronegócio, vai falar do boi? Foi. Conta essa história que a galera merece ouvir. Eu recebi um convite de uma headhunter, falou assim, o que você acha de você trabalhar na agropecuária? Uau. Falei, agropecuária? Né? Eu falei, nada a ver com o que eu... né? Nada, né? Imagina. Eu só recebia container, sabia que era carga refrigerada, menos 18, frozen meat, mas não sabia que, né, chegava, olhar o boi junto, né, o gado. Eu só via as partes dele, não via ele vivo, né? Muda a NCM. E aí ela falou assim, você vai ficar alocado em São Paulo, mas a cada 15 dias assim você vai ter que ir para as fazendas, né? Lá no sul do Pará e na região centro-oeste. Na hora eu pensei, pô, são três localidades, norte, o centro-oeste ali, né, que não conhecia tão profundo, com tanta profundidade. Sim. Eu falei, pô, eu vou aceitar esse desafio. Não era ainda o que eu estava querendo, eu queria meio que tentar ficar próximo daquilo que eu estava fazendo, de papel e celulose, mas eu falei, vou aceitar esse desafio. Uau. Era numa região boa ali de São Paulo, então também tinha essas coisas também naquela época, né? A gente também tinha que saber onde que a gente poderia ficar ali em São Paulo. E eu tinha fretado, né? Eu tinha que também vir para Santos. Então, eu ficava 2 dias lá. Você não mudou? Não mudei. A minha família sempre ficou aqui. Aí aceitei o desafio, Ellen. Nas primeiras semanas foi engraçado que quando o diretor chamou, vamos lá para o sul do Pará. Aí eu achei que a gente ia pegar um doméstico aqui, ia cair lá perto, algum carro pegava, levava a gente. Não, eu desci em Marabá, uma cidade lá no Pará, e de lá a gente pegava o aviãozinho da empresa. A empresa tinha um bimotor e um monomotor para poder rodar. Na minha cabeça, as fazendas eram fazendas pequenas, assim, não tinha nada, né? Quando eu cheguei nas fazendas, Ellen, são coisas assim... É difícil de escrever, mas você vê que tem uma fazenda de 30, 40 mil cabeças de gado, assim, e você tinha que preparar todo esse trabalho novo, né? Teria que ter uma inovação lá dentro. E eu falei, não, eu vou ter trabalho. Já viu lá de cima o tamanho do trabalho, né? Mas você sabe que a primeira coisa que eu fiz lá foi assim, eu acho que isso é importante para a vida, né? Cultura. Primeira coisa que eu tinha que saber. A cultura daquele lugar. Porque parece que não, mas o Brasil tem várias culturas aqui dentro. Sim. Várias. Como se fossem vários países, né? Exato. E você tem que se adaptar a isso. Então, aquilo que eu não fiz naquela primeira empresa, eu tinha que buscar nessa, né? Então, isso foi muito importante para minha carreira lá dentro, porque eu tinha que colocar para eles que eu estava ali para ajudar. E veja, eram pessoas simples, né? Pessoas que estavam com vontade, né, de aprender. Nós estávamos começando a ter computador dentro dessas fazendas. Nossa. A internet era via satélite, a gente colocava um satélite lá, né? Isso era mais ou menos que ano, você lembra? Isso. Aproximadamente, anos 2008, mais ou menos, uma coisa começando a se popularizar. Isso mesmo. E a gente lá teria que colocar, esse ponto aí você conhece bastante, eles passaram para mim assim, Ivaldo, nós queremos colocar o sistema TOTUS em todas as fazendas. Eu falei, TOTUS? Mas como que a gente vai colocar com o time que a gente tem? Não, calma, nós vamos aprender, vamos ensinando eles, vamos tentando encaixar, aprender ali direitinho como é que vai fazer. Você imagina assim um lugar como esse, uma fazenda que está da primeira cidade,
8, 10 horas. Então, é uma coisa difícil de você imaginar assim que você vai conseguir fazer isso. Mas os desafios eram tão grandes, Ellen, que eu ficava feliz de ter aquilo ali, sabe? Aquilo brilhava meus olhos. Eu gostava de ensinar uma realidade que não existia dentro daqueles lugares. Então, eu fui identificando quem eram os principais membros das famílias, né? Porque as famílias moravam lá. Então, os filhos, a gente fazia algumas entrevistas, tentava ver o que de cada um ali, e a gente ia colocando eles para trabalhar. Sim. E ali foi fantástico. Fantástico você trabalhar com... trabalhar com gado, você trabalha com diversos negócios junto com ele. O que teve de mais curioso que você falou? Nossa, eu não imaginava que trabalhar com... Porque você trabalhava com produtos, né, acabados, secos e tal. Você está trabalhando com um animal vivo. O que tem de complexidade logística para lidar com um animal vivo desse? Você conseguir... Você imagina 380 mil cabeças de gado na época, ele não come só capim, né? Só o mato. Você precisa dar nutrientes para eles. Eles comem muito... É sal. O sal é um mineral que ele precisa para compor a alimentação dele. Sei. E você comprava... Até porque ajuda a engordar, né? Também. Exatamente. Então, o sal era caminhões e caminhões. Era uma coisa assim absurda que você vê. Você fala, cara, como é que pode um negócio desse? Só que aí, para você trabalhar com tudo isso, você precisa fazer algumas adaptações dentro das fazendas. Você tem que criar, buscar iniciativas, né? E tem uma área do governo que eu falo para você assim, toda vez eu gosto de colocar, eu sou muito redundante, né? Eu acho que a gente tem a Embrapa, ela é fantástica no que diz respeito à diversidade, aos entendimentos agrícolas do agronegócio em si do Brasil. Então, esses caras conseguem fazer coisas assim que são absurdas, né? Então, nas fazendas... teve uma que a gente tinha bastante gado e a gente precisava diversificar ali. Ali a gente tinha área para fazer agricultura, então a gente iniciou um projeto lá e nesse projeto era o projeto ILP, Integração Lavoura-Pecuária. E quando iniciou esse projeto foi aí que eu aprendi mais desses negócios em si. Tive um grande professor, Emílio. Obrigado, tá? Agradecimento. O Emílio foi um cara que me ajudou bastante a conhecer aquilo ali, né? Que e legal. entender, você colocar silos dentro de uma fazenda, por que aquilo ali, né? E a gente começou a plantar no início milho, né? E aí tinha que comprar semente, aí tinha semente A, B, semente que vem com nutriente, já vem com pesticida. Nossa. Então você começa a ver uma coisa grande, né? E nesse da integração lavoura-pecuária é uma coisa fantástica. Nas terras do Pará, ela identifica, né? O zootecnista identifica que tem carência em algumas partes delas da falta de ferro, né? E nessa área aí, a gente plantou milho, e aí eu acabei participando lá, né? Porque eu queria ver aquilo de perto, né? Então, começava a colheita, aí colhia, aí ficava toda aquela palhada ali. Aí já começava no outro dia o gado a entrar. O gado entrava, comia toda aquela palhada e ele já ao mesmo tempo fazia as fezes ali. As fezes são ferro, já era adubo. Olha... Aí você fala, cara, como pode um negócio desse, né? Então, esse trabalho no agronegócio, na agropecuária, para mim foi fantástico. Coisas assim diferentes, Ellen. Por exemplo, você vê sêmen, né? Conta essa história. Pra você. A gente tinha uma área, todo o rebanho ele precisa ter matrizes, né? E essas matrizes são as que são as reprodutoras, as melhores que a gente tem. Matriz é o macho. É justamente aquele que é o que consegue fazer o reprodutor. o reprodutor. E aí eles acabam pegando isso e você injeta ela,
na vaca, né? Então você começa a ter um rebanho melhor, né? Um rebanho mais... ou seja, nem todo bezerro nasce de um cruzamento natural, vamos dizer assim. Para falar a verdade... Quase nenhum. Eu ia falar mais ou menos isso. Pode até acontecer em fazendas pequenas, mas acho que hoje em dia não. Hoje em dia as vacas são inseminadas. Exatamente. E você... Mas desculpa a curiosidade, a quinta série... Mas você não vai perguntar muita coisa, porque eu também não sei tanto assim, né? A quinta série que habita em mim quer saber como que faz para extrair. Essa parte eu não acompanhava tanto. Essa parte deixa com os veterinários, tá? Essa parte deixava bom. com os veterinários, mas nessa parte que era interessante era que tinha sêmen, assim, de 300 mil, 400 mil, 500 mil, então você tinha que Reais? Porque eram touros de grande porte. Uau. Então você começa a levar essa parte para o lado das fazendas reprodutoras, né, que são as que você começa a dar bezerros melhores. Então esses bezerros melhores eles vão sendo vendidos para as outras fazendas. Então vai criando uma nova linhagem de maior qualidade, exato, de maior qualidade, né? Então, o gado Nelore hoje, eu não sei se hoje em dia, né? Estou um pouco longe disso, mas é o melhor aqui, né? Que se adaptou ao Brasil, né? O gado Nelore. Mas eu acho que hoje tem muitos trabalhos que eles estão fazendo. Já tem bastante raça diferente aqui. Eu vejo, às vezes com curiosidade, eu gosto muito de assistir o Globo Rural. Tá? Eu falei isso na palestra lá, eu acho que isso é fantástico, porque você aprende tanta coisa ali, né? Aquele branco que você comentou, ele é importado? Ou tem um grandão que você falou que custa bem caro? Não, o que acontece é que quando os bezerros vão nascendo, dependendo do pai e da mãe, vamos dizer assim, né? Eles vão olhando a parte de estrutura dele. Eu não sou um grande conhecedor disso, mas a estrutura dele. Então, como que ele é, como ele se suporta. Então, e às vezes tem gado que é uma coisa fantástica. Eu sugiro que quem tenha curiosidade assim, busca um pouquinho lá dentro do Globo Rural, que tem tanta matéria legal e interessante sobre isso. É maravilhoso. Com certeza. Mas teve alguns perrengues lá, assim, interessantes na época, né? E aí, eles queriam também plantar... legal, interessante essa parte, Ellen. Tô contando segredos, conta. Assim que a gente gosta. A gente estávamos indo para numa das fazendas, eles queriam plantar cacau. E o cacau, para você plantar, é muito interessante isso. Ele precisa ter sombreamento. E para ter o sombreamento, você precisa, né? Você tem que tentar ver qual que é o que você pode colocar ali. E lá foi decidido de colocar bananeiras. Então, ela consegue... Então, você faz uma linha de cacau e você cobre com as linhas de bananeira. Que elas fazem sombra. Ela faz o sombreamento, né? Legal. E aí foi engraçado. Aí numa dessas fazendas eu fui com o diretor e com o Emílio. E a gente chegando, né? Quando a gente chega de aviãozinho pequeno, já é aquela festa dentro da fazenda. Se prepara, porque tá chegando o diretor, né? Tal. E, a gente já tinha ido em 2, 3 fazendas na região. E aí a gente chegou nessa pra almoçar. Quando a gente chegou lá, aquele banquete, aquela coisa linda assim, né? Aí em todas essas fazendas grandes, a gente tinha uma cozinheira especial. Eles tinham uma cozinheira especial para fazer a comida de quando a pessoa chegava. Tal. Legal. Eles pegaram um peixe grande lá, né? E fizeram no molho, né? Com cozido, aquela coisa borbulhando ali e tal. E eu não gosto. Você não gosta de peixe? Eu gosto de peixe grelhado, eu não gosto de peixe ensopado, aquela coisa assim. Sei. Eu tava morrendo de fome. E pra falar? Aí, mas pra falar... num lugar cheio de gado, você vai fazer peixe? Mas mistura. Por isso, justamente porque pra eles querem entendeu? Porque quando chega lá, isso é bacana, porque eles tentam sempre te agradar. Sei. E pra eles agradar é você sair fora do circuito, não é normal, né? Eu tava louco pra
pegasse uma picanha ali e colocasse, né? Mas, enfim. E aí eu falei pra ela, não, eu tô de regime, né? Eu tô de regime. Forçado, né? Tô de regime, comi uma saladinha. Enfim, aí a gente foi lá pra área onde tava o cacau, as bananas, morrendo de fome. Né? Morrendo de fome. Já vou catar as bananas aqui. Quando eu olhei, Ellen, eu vi aqueles cachos de banana já. Eu falei assim, eu quero experimentar essa banana pra ver como que ela... A qualidade. Se a qualidade é boa e tal. Cara, eu comi umas 5 bananas. Expressão de qualidade. Não, como é que é? Não sufoque o artista. Ô, Ellen, eu comi muita banana naquele dia. Mas foi muito engraçado. Então, assim, teve vários perrengues, assim, mas são coisas assim que você precisa, né? Por exemplo, não imaginava que em tão pouco tempo aquela banana já ia virar uma produção ali. E eu tinha que vender a banana também. Eu já tinha que começar a buscar. Mirou no cacau, acertou na banana. Porque o cacau demora. O cacau acho que é em torno de 7 anos. Sei. Você entendeu? Então, nossa, tudo isso? Caramba. Muito tempo. Então você tinha que já começar. A produção da banana já estava muito rápida. E eu já tinha que tentar vender as bananas também para a região lá. Então, sim, cara, você imagina assim, você era do container, sacaria de café, container, para você, né, começar a trabalhar, inclusive banana, né? Sim. Mas no agronegócio, como eram muitas coisas que você mexe ali, então, por exemplo, campanha da vacinação, você comprava quase que 500 mil de vacina pro gado. Você imagina você fazer um trabalho desse dentro das fazendas para você entregar as vacinas. Sim, então existe toda uma logística. Sim. Aquilo lá tu chegou a pegar a ameaça daquela doença lá que fez o Brasil sofrer um pouquinho? Não, da vaca louca? Não, já não tava, eu não estava mais nessa parte. Mas Mas tinha, para exportação do gado, vocês exportavam o gado já... em pedaços, né? A carne. Ou exportava o gado vivo? Lá vivo? A gente exportava o gado vivo. Ah, vivo. O vivo ia via Pará, pela região. Mas nós vendíamos também para os frigoríficos que tinham na região lá, né? E aí, quando vendia o gado vivo, também precisava de certificações internacionais, né? Sim, tinha certificações que aí eram tiradas por eles. A gente começou, na época, a comprar também fertilizante. Então, vinha navios lá em Itaqui, lá no Maranhão. Então, a gente trazia todo o fertilizante. E aí, naquela época, eu lembro bem, tinha alguns caminhões que precisava ter um diesel diferente. Pô, mas como é que eu vou colocar um diesel diferente dentro de uma fazenda tal, né? E era difícil, assim, para você conseguir, mas você conseguia, porque você colocava a cabeça para funcionar junto com as pessoas envolvidas no negócio. E uma coisa interessante na região norte e nordeste, eles não desistem, sabe? Assim, eles têm um sangue ele guerreiro, tem, né? Assim. Eles começam a buscar alternativas, né? Sim. Então, a gente conseguiu achar as alternativas lá. Eu acho que foi uma coisa assim maravilhosa ter trabalhado no agronegócio. Legal. Eu não me arrependo de nada lá, porque foi momentos assim de puro conhecimento. Imagino, né? Muito aprendizado. Né? Por exemplo, eu até contei lá na palestra, né, sobre o Emílio, né, na época, ele veio com inovações, a empresa queria investir. Então, você imagina a gente sair de um maquinário mecânico dentro das fazendas para entrar num maquinário de última geração. Estava começando a vir justamente as máquinas já via satélite, computadorizada. Então, não era aquela coisa do cara ali engatar, vai, não vai, né? O mecânico era o cara que ficava ali todo sujo e tal. A gente ia mudar a cultura todinha dentro de uma fazenda, né? Então, você imagina você mudar isso dentro de uma fazenda, como é que você vai levar funcionários qualificados para um lugar como esse? Verdade. Né? Para você fazer isso, você tem que fazer com que a cidade que esteja próxima, ela mude também. Então, ela vai ter que ter... Uma coisa puxa a outra, né? Ela vai ter que ter bom dentista, um bom médico, uma boa educação, um shopping de qualidade, 3, 4 restaurantes que façam que as pessoas também se sintam qualificadas, prédios novos, condomínios novos. Então,
tudo isso para você fazer, uma mudança dentro de um lugar, você precisa fazer tudo isso, né? E eu acho que legal que a gente hoje já tem ecossistema, né? Da cadeia de suprimentos, né? Exato. A gente tem hoje cidades no Mato Grosso que é exatamente isso, né? Então a gente vê Rondonópolis crescendo, Lucas do Rio Verde lá cada vez mais bonito. Por quê? Porque eles entenderam que ou eles fazem uma coisa estruturada ou então você não vai conseguir levar famílias, porque você precisa levar famílias, né? E uma coisa que era bacana é que assim, quando você leva um funcionário, você tem que enxergar a família dele toda. O que a mulher pode fazer dentro de uma fazenda? Nossa, o que ela pode fazer? Então, porque você tem que incluir conciliar, todo mundo, tem que colocar todo mundo dentro do negócio, né? Então... Tem escola pro filho dele, escola, né? Tem escola. Tudo isso tem que ser considerado. Tudo, Ellen, tudo. Então, assim, e como eu era o responsável também pela parte administrativa dessa empresa, então você participava disso tudo, assim. Então, era gostoso você ver esses crescimentos. Mas, lógico que também tem algumas partes difíceis, como a parte cultural deles lá no Pará, né? A gente entende que eles vivem uma realidade ainda hoje diferente da nossa aqui. Completamente. Né? Muito. Então, a gente tem que só saber isso, né? Lá eu fiquei um período aí mais ou menos de uns 3, 4 anos, né? Foi bastante tempo. E aí a unidade de negócio que a gente tinha aqui em São Paulo ia mudar. Então ela ia para lá e não fazia sentido eu, por exemplo, olhar assim, enxergar, ver uma mudança para uma outra localidade, dependendo de onde for, né? Você até radical, né? assim, mas né? Não fazia sentido. Então eles mudaram. Aí nesse momento eu já estava dando aula. Inclusive eu dei aula lá no Senac. Ai, que legal. Dei aula de marketing internacional pro pessoal lá. Que legal. E aí eu tava começando a gostar desse negócio, sabe? E aí eu falei, pô, um momento assim... Vou ficar. Vou atuar um pouquinho mais nesse negócio antes de... Né? Eu sabia que minha área era a navegação, ela tá no meu sangue. Sim, tá na a minha esposa veia. também era da área, ela parou agora. Ela 20 anos trabalhando na área, né? Uau. Então nosso jantar, o nosso almoço era regado a container. E naquela época eu tomei a decisão, falei, cara, eu precisava fazer alguma coisa diferente. Eu queria ser um professor que mudasse o ambiente naquele momento da aula. Era aquele momento da mudança em que, pô, não dava mais para tu colocar um slide lá e eles tinham que escrever. Eu via que era visual, a gente precisava fazer alguma coisa diferente. E nas aulas que eu fazia assim, dessa forma de tirar a curiosidade deles, eu via que aquilo ali fascinava eles. Sim. E naquela época eu estava querendo conhecer um pouco como que era o dia a dia num college nos Estados Unidos. E aí eu comecei a pesquisar. E eu pesquisei e eu encontrei um college na Flórida, ali perto de Tampa, em que ele tinha aula de comércio internacional. Qual que era meu objetivo? Como que eu poderia entrar lá? Primeiro, eu falei, vou aproveitar, estudo inglês dentro do college, fico lá os 40 dias, eu fiquei morando lá uns 40 dias, e ia me aproximando dos professores. E aí, eu consegui, né, fazer um negócio, e aí eu comecei como um bom comercial, né, Ellen? A gente sabe, né, que a gente vai entrando assim. O networking, consegui né, falar com a diretora do college, ela me autorizou a participar de umas aulas do college. Então, participei de 3 ou 4 matérias lá. E, legal. Cara, é fantástico, é fascinante você ver, assim, imagina, pessoas de todo mundo, né? Porque nos Estados Unidos é isso, né? Os alunos de diversas localidades e tal. Sim. E as aulas, o principal era eles entenderem particularidades de países, mas eles, naquela época, eles estavam muito focados em entender um pouco mais a China, né? Tava aquela coisa e tal. Sim. E eu falei, já sei o que eu vou fazer. Conversei com os professores lá e eu falei, ó, a gente tinha a única ferramenta que a gente poderia trabalhar online era o Skype. Naquela época. E eu falei com os professores, eu queria pegar uns 20 minutos da tua aula, com a minha aula lá em Santos, e a gente fazer essa conexão com eles. Uau. Deixar cada um fazer 4, 5 perguntas e tal. E ele gostou. E ele gostou, e aí eu falei, caramba, que legal. Show. Vai dar certo, né? Aí eu
antes de vir para o Brasil, eu tava ali perto de Tampa. Olha como são as coisas, né? O Cláudio Oliveira, que é o diretor comercial da BTP, ele trabalhava na Rodrimar, lá em Miami. Uau! Na minha cabeça eu falei, poxa, eu vou pegar meu voo em Miami, eu vou tentar marcar um almoço com o Cláudio, né? Sim. Todo chique, né? Falei, pô, vim pra cá pra marcar um almoço, né? E eu falei, não custa, né? Falar pra ele que eu tô no mercado, quero voltar pro mercado da navegação, acho que agora já me sinto mais preparado para aquilo. Sim. Aí marcamos o almoço lá. E aí lá a gente conversou e tal, eu falei, Cláudio, eu tô com esses objetivos e tal, então a minha ideia é tentar fazer alguma coisa diferente, né? De repente até fazer dando mais aulas, né? Mas, assim, souber de alguma coisa, você vai me avisando, né? Não, beleza, pode deixar, Rivaldo, tal. Beleza, voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu recebi um convite, e essa parte foi muito legal. Eu recebi um convite de uma consultoria nos Estados Unidos para trabalhar sobre projetos. Projetos o quê? São grandes investidores lá fora, em que eles querem entender um negócio aqui, mas eles precisam receber mais dados e informações dos mercados. Sim. Pô, na hora, o primeiro projeto eu fiz sobre gado. Né? Era uma coisa de entendimento. Legal. Assim. Aí depois fiz um projeto justamente da indústria de papel. E aí aquilo começou a me contagiar. Eu falei, nossa, isso aqui é isso que eu vou fazer. Experiências eu falei, isso que eu vou fazer, minha carreira vai ser aqui. Só que começa a vir, só que daqui a pouco começa a parar, né? Aquele negócio não é Sim, constante. Trabalhar pro projeto não tem nada fixo. E assim, a coisa ela toma um rumo, mas às vezes ela para. Sim. Né? Eu falei, não dá pra mim viver assim, né? Então eu vou ter que tomar alguma coisa mais pra frente. Aí foi quando uma pessoa que eu conheço bastante falou assim, Rivaldo, eu tô com uma oportunidade aqui na empresa, no terminal logístico, e a gente tem 3 grandes localidades, que é Santos, Itajaí e Suape. E a gente precisava de uma pessoa do teu estilo, que você conhece um agronegócio, sabe de contêiner, sabe de armador, faz um casamento muito interessante o que a gente tem aqui. Sim. Eu falei, pô, acho que faz sentido, assim, naquele momento eu não queria estar no cotidiano do dia a dia, eu queria usar a minha habilidade para fazer projeto, fazer uma coisa diferente, né? E aí eu aceitei esse desafio. Legal. Aí foi aí eu fui para Local Frio. Aí fui para lá. E lá eu tive dois grandes diretores, né? Lá, e o último era o Eduardo Razu, que até que ele foi para a Kuehne+Nagel, ele virou presidente da Kuehne+Nagel, né? Que legal. A gente tinha um projeto diferente lá dentro, só que para você fazer um projeto como esse, você tem que ter a pessoa que está ali acima de você acreditando naquilo. Se não tiver uma pessoa que acredita, não faz sentido. Né? Você olhar um gerente, X salário, quando entra ali na folha ali, é aquilo. Mas você tem que acreditar naquele projeto. Sim. E aí lá ele me deu total apoio, o Razu, que era um cara fantástico, assim, a gente começou a unificar as unidades, né? Sim. E aí dentro do momento a gente perdeu a nossa gerente lá em Suape. Aí ele falou pra mim assim... Você teve que ir pra Suape. Rivaldo, tu aceita ficar lá por um período aí, rápido, só pra gente poder decidir o que a gente vai fazer? Eu falei, não vou, né? Então eu tava indo eu ficava 15 dias lá e uma semana aqui. Minha família ficou aqui, até porque minha esposa trabalhava na navegação. Então, eu comecei a ir para lá. E o projeto lá, você vê que você tem oportunidade, mas você não é aquela coisa assim tão rápida. Sim. Você precisa fazer um trabalho baseado em números, você precisa fazer em logística, entender um pouco mais do projeto todo, né? E aí lá me deu oportunidade. Legal. E uma coisa fantástica que eu te falei, né, da última vez, assim, quando a gente se encontrou, é que o pessoal daquela região é maravilhoso. Eles têm uma coisa que me encanta. Pernambuco não tem como, eu sou muito suspeita. Falando nisso, um beijo pra galera de Pernambuco. Cadê? Aqui, ó. Um beijo pros pernambucanos, ó. Nosso vídeo que a gente fez lá do Porto Suape tá bombando. Tem muito carinho nos comentários. Então, ó, um beijo pra terra de voinha. Adoro. Então, e aí se apaixonou por Suape pelos pernambucanos. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei mais ou menos 1 ano fazendo essa coisa de indo e voltando, né? E aí dentro desse período, olha que engraçado, dentro desse período, eu encontrei o Cláudio
Aquele lá de Miami. De Miami, na Intermodal. E aí o Cláudio, soube que o Cláudio estava vindo pro Brasil, estava na BTP, eu falei, que legal, Cláudio, você tá aí, né? Sei. Aí o Cláudio pegou e falou pra mim assim, pô, e aí, como é que você tá, né, tal? E eu tava super empolgado com esse projeto, então eu sou aquela pessoa que eu trabalho com a emoção, eu gosto de dar a emoção, colocar a emoção. E ele falou, que legal, então tá, tal, tudo bem, legal, bom saber que você tá aí, boa sorte e tal. E aí foi justamente nesse período que eu tava na Inswap. Sim. E aí a gente começou a trabalhar, fizemos bastante coisa lá, inclusive alguns clientes lá em Itajaí também, foi um trabalho bem legal, assim, diferente. Quando o Razuki, ele toma a decisão lá de mudar de empresa, né? E aí automaticamente para mim, né, dentro de um negócio como esse, assim, sem uma pessoa com essa visão, né? Sim. Não fazia sentido. Que apoia, né, de cima. Aí eu falei, o projeto vai acabar. Aí daqui a pouco eu voltei, aí fiquei mais especificamente aqui em Santos para fazendo as coisas e eu falei, eu vou fazer então, mas basicamente eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a BTP, que ela começou agora e a gente vamos montar uma estratégia para atacar a BTP. Olha! Né? E aí eu preparei todo o material junto com o meu time, eu tinha 3 pessoas trabalhando comigo. Verdade, a gente tinha esquecido dessa história. Muito bom. Batendo ali e tal, e eu até coloquei, eu lembro direitinho. Fez todo um estudo. Um carinha com uma luneta, com um navio dentro da BTP. Eu falei, esse é o nosso target aqui em Santos, né? Com os meninos. E aí começou a acontecer toda essa história. Sim. Aí me liga o Cláudio, eu já tava vendo outras oportunidades, inclusive montando o escritório para uma empresa aqui de Itajaí aqui. Sim. O Cláudio me liga. E aí o Cláudio me liga e fala assim, Rivaldo, queria falar contigo o seguinte, da última vez que a gente conversou, eu vi que você estava feliz, que você não queria sair, eu achei que não era para mim entrar nesse assunto aquela hora, sei. Mas, pô, cara, eu tô precisando de uma pessoa aqui para trabalhar comigo, eu acho que faz todo sentido agora, tal. Olha. Aí, para mim, que era a oportunidade de eu voltar para Santos depois de 20 anos, voltar para Santos, né, atuar. Sim. E a outra, você imagina... Você já sabia tudo da empresa, eu exatamente. Eu já tinha estudado tudo aquilo, porque a BTP em si, ela não estava preparada para aquilo. E quando eu conversei, a primeira coisa que eu conversei com o Cláudio, ela falou, a gente, a partir de agora, a gente quer aumentar o nosso negócio, a gente quer fazer uma coisa que a gente não estava fazendo, que era justamente o que eu tinha. Então, assim, foi uma coisa Ele leu a mente. Cara. Transmissão de pensamento. Existe sim destino, existe essas coisas, sabe? Eu coloco Tava sendo muito isso... preparado sem saber para aquilo. Você vê, tipo, do nada eu marquei um almoço com ele lá em Miami, e daquilo lá de Miami, ele me conheceu um pouco mais, né? E aí eu fui para a BTP. E aí a BTP, vou fazer 9 anos. Olha. Que legal. E a BTP comigo, a gente tem um caso sério aí de... um casamento. Um casamento. De longo prazo. Porque os dois cresceram juntos, né? Eu digo que a BTP para mim foi um momento marcante, é um momento marcante da minha vida, que ela conseguiu me dar mais maturidade. Realmente é onde que você se sente cascudo, aquela coisa assim, sabe? São novas responsabilidades bem diferentes. Totais, né? assim. 20 anos depois, quase. Você conseguir fazer um gigante desse, melhorar, fazer coisas diferentes dentro dele. Então, inclusive, eu amo o slogan, né? Que é acreditar e inovar. Exato. Ainda é esse, né? Exato, acreditar e inovar. A inovação e a parte... Só a história de sustentabilidade já é incrível, né? A história e você de sabe onde ela que está, né? O acreditar foi a minha primeira palavra, que eu tinha que acreditar naquilo ali. E a mudança de cultura. Ellen, às vezes a gente passa por situações que a gente não acredita. Por exemplo, eu nunca imaginei, por exemplo, que eu ia sentir dificuldade com as equipes aqui em Santos. Pô, é minha casa. São as pessoas que estão comigo no dia a dia. Sim. Só que eu vim de uma cultura diferente que eu estava trabalhando com as pessoas. Então eu tive um choque dentro da minha cidade. Olha só. A primeira coisa que eu tinha que fazer é trazer essas pessoas para uma realidade diferente, que a empresa estava mudando todo o conceito. Sim. E eu acho que assim, a BTP ela mudou o conceito aqui em Santos. Eu acho que ela profissionalizou
o mercado. E eu sou muito grato a isso também, porque a gente conseguiu fazer coisas que haviam necessidade dentro do Porto de Santos, sabe? Sim. E uma coisa maravilhosa, assim, por exemplo, dentro do negócio da BTP, é que quando a gente enxerga a BTP num todo, né, a gente fala assim, poxa, como é que isso aqui consegue fazer todos esses movimentos, todos esses navios, né? A gente consegue extrair o máximo de cada um lá dentro, sabe? Isso é bacana. Muito legal. É bacana você ver que a gente tenta sempre buscar a inovação, né? A buscar dentro daquilo o que eu posso fazer de melhor, né? Então, isso me encanta. É uma das coisas que eu sempre falo para a minha equipe e para todos que trabalharam comigo, sejam curiosos, gente. A gente precisa conselho. ter... A curiosidade, ela faz parte do nosso processo. Na área de vendas, por exemplo, eu não posso só saber vender a BTP, né? Para que eu possa vender o Porto de Santos, vender a BTP, eu tenho que conhecer o todo da BTP, mas também o outro lado das indústrias, por exemplo. Então, eu consegui, por exemplo, a minha equipe brinca bastante, porque eu falo para eles, pô, não precisa ser todo domingo, gente, mas, pô, assiste o Globo Rural, tá? Assiste alguma coisa. O agronegócio hoje é um dos mais importantes da nossa cadeia. Sim. Porque vai entender melhor o cliente, né? Quem diria que a gente ia fazer algodão, açúcar em containers? Olha o que o mundo, olha o que aconteceu, né? Carro vindo pronto dentro de container, né? Então, vamos entender isso, né? E o pessoal sempre brinca assim, que, poxa, lá vem o Rivaldo com algumas coisas novas aí. Mas é isso, porque a gente precisa entender. Você sabe que a gente chegou a alguns pontos ali de que dentro até na época do outro terminal que eu trabalhei, eu criei laços com alguns países mesmo, para poder entender o que era que aquele país fazia aqui dentro do porto. Para que eu podia fazer um casamento. Porque quando existe um acordo com outro país, o acordo bilateral eu mando uma coisa para lá e ele manda outra coisa para cá. Então, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso entender que, tipo, tem algum container que está saindo de lá, às vezes ele pode vir para cá e de repente ele pode ir para o mesmo lugar. Vamos tentar entender a cadeia toda. Então, aquele olhar sistêmico, né? Aquele olhar exatamente. de cima. Eu acho que hoje a gente coloca a logística como um ponto fundamental no negócio todo e a integração. Total. E essa integração é você também olhar para o seu parceiro, você entender as dores dele. E é isso que a gente faz lá na BTP. Show. E você falou de curiosidade, então eu já vou ser curiosa aqui, quero spoilers, não sei se vamos poder falar sobre isso ou não, mas fiquei sabendo que vai chegar coisa nova aí esses dias, né? Tá chegando amanhã. Tá chegando amanhã. Tá chegando amanhã o Zenhua, né? O navio, né? Com 2 STS aí. Olha que legal. E eles chegam prontos, né? Então, assim, é um acontecimento, porque... A gente vai tentar mostrar para vocês, viu, Marujo? Vamos tentar mostrar para vocês. STS, para quem não tá lembrando, né? São os portainers, né? Os PTs, os que fazem, né? As movimentações do navio. E eles vêm montados, prontos, né? Vem da China, né? Da China. E o navio que traz esse tipo de container chama-se Flo-Flo. A gente tem, inclusive, vídeo no nosso canal mostrando como é que é uma operação dessa, que é uma operação, né, gigantesca, né? Gigantesca. E depende um pouco da maré, né? Pra saber se o navio vai entrar ou não. Vamos tentar mostrar pra vocês. É fascinante. Bom, e a BTP é isso. Eu tô há 9 anos lá. Show. Uns pontos legais, assim, que acontece. Eu gosto da emoção. Trabalhar com emoção. Eu gosto da atividade meta. Eu gosto do target, sabe? Então, para mim, cumprir meta... desafio, né? Cumprir meta, para mim, é uma coisa fantástica. Legal, assim, legal. Eu fico muito feliz. Sim. Já abri vários vinhos era isso que eu ia falar. Tem que celebrar, né? Final de mês, você fazer isso. Então, por exemplo... tô 9 anos, né? Esse último mês a gente bateu um recorde lá, né? De volume na área, né? Em si. E eu falei para a equipe, né? Gente, eu acho que é isso move a gente, sabe? Sim. A gente vê que a cada ano a gente tenta buscar o máximo, a evolução, a diferença.
você vê que mesmo crescendo, quanto mais a gente cresce, a gente fala, poxa, será que não tem condições de você ir além? Tem sim. Sempre tem um jeitinho. Se você conseguir olhar aquilo de uma forma diferente, você consegue, né? E às vezes quando não é pra cima, é pros lados, né? Exatamente. No sentido de, às vezes eu não consigo cobrar mais alto, mas eu consigo agregar outros serviços, né? E oferecer um serviço melhor pro cliente, porque eu sei qual é a necessidade dele, porque eu já fiz a lição de casa, né? De estudar a indústria como um todo, né? Exatamente. Isso é muito legal, E a gente hoje, por exemplo, é bacana você ver a nossa equipe, por exemplo, eles sabendo que existem fases dentro da área. Por exemplo, a gente, a partir no início de julho, a gente começa a trabalhar as importações que estão chegando o quê? Para o mês das crianças. Então já começa a vir. Então a gente sabe que aquele determinado setor, ele vai começar a aquecer, né? Então, agosto, setembro, Natal, né? Natal, por exemplo. Parece que não, mas hoje a gente tem um nicho de mercado hoje dentro do país que é o Black Friday. A Black Friday traz coisas assim justamente para vender naquele período. Exato. Não é mais aquela coisa que é o estoque. Não é o estoque. Eles trazem novidade, porque é aquela coisa assim, que se ele consegue trazer aquilo, a rentabilidade dele não é 30, mas vai ser 20. Num prazo curto, faz sentido. Né? E o povo, o público, ele entra no espírito do negócio. Com certeza. Né? Porque um começa a comprar, o outro começa a comprar, e você vê isso. Né? Então, quando acontecem essas coisas, eu fico bastante feliz de ver eles entendendo mudanças. O movimento da cadeia. Da cadeia. Legal. Isso, para mim, é fascinante. Eu gosto de ver esse lado da equipe de aprendizado, né? Aquela coisa de você entender o que está acontecendo, sabe? Eu fico orgulhoso quando eu vejo eles recebendo clientes e eles falando um pouquinho também da cadeia do cliente, né? Mostrando conhecimento. Conhecimento, né? É isso, né? Rivaldo, infelizmente, a nossa ampulheta já denunciou que nosso tempo chegou ao fim. Voou, não voou? Teremos que fazer parte 2, porque eu quero saber que são muitas empresas, tem muitos perrengues, muitas histórias, você vai ter que voltar, tá bom? Eu acho que não, vamos sim, aí a gente marcar uma parte 2. Falar sobre a BTP, né? Pra gente falar um pouquinho sobre mais um pouco das inovações, da sustentabilidade, os projetos, que tem muita coisa legal. E olha que não é nem publi, viu? Porque eles não são patrocinadores ainda, quem sabe um dia fica o convite. Isso aí é mas eu gosto muito da história da BTP, gosto muito. Não, é uma história fantástica. Bom, vamos terminar o Construir em Cima de um Lixão, gente. Tem muita história pra contar. Mas antes da gente terminar, eu não posso deixar de fazer a última pergunta, senão vai escapar da última pergunta. Que é, quem é o Rivaldo Vale de bermuda e chinelo? Que legal. O que você gosta de fazer, além de assistir Globo Rural? Isso a gente já sabe. Ellen, eu já fazem 10 anos que eu tô tentando aprender tênis, tá? Jura? Porque assim, eu vou te falar, jogar tênis não é fácil. Não. Jogar tênis é uma coisa que você trabalha o corpo inteiro. Eu fico com dó do ombro, mas é o corpo inteiro que mexe. É o corpo inteiro. E o principal é a mente. Então aquilo é uma coisa fantástica. Eu jogo 2 vezes por semana, tô melhorando. Eu tô no nível C lá do clube, mas já dá quase para ir pro B já, né? Essa já é uma das partes boas. Legal. E a outra, assim, eu sou apaixonado por fazer... Eu moro em casa, né? Então eu tenho minha área de lazer. Eu gosto de fazer churrasco, então todo domingo... Matar a saudade do gado da fazenda, né? Eu gosto de fazer meu churrasco, gosto de tomar meu vinho, eu gosto de ficar em casa, né? Legal. Eu gosto de estar naquele momento ali de relaxar e tomando um bom vinho, que hoje eu consigo fazer isso. Acho que isso é legal. Acho que são essas coisas que faz você relembrar tudo que você passou, né? Então, assim, momento bom, e mas celebrar, né? Celebrar tudo esses aquilo momentos, que você passou, isso é muito mas eu legal. faço um bom churrasco, tá? Mas não pode ser pra muita gente, não. Tá? No meu caso, você economiza que eu sou vegetariana, então pode ser um queijo coalho, entendeu? A gente fica bem assim. Rivaldo, muito obrigada pela tua presença, foi maravilhoso. Passou voando, né? Passou voando. Teremos que fazer parte 2, né? Se você quiser, se você conheceu essa figura, trabalhou com essa figura, comenta aqui, fala se tudo que ele falou é verdade mesmo. Conta mais perrengues pra gente poder comentar na parte 2, certo? Com certeza tem bastante coisa, até porque assim... Muitas histórias. Quem trabalha na área de venda não tem como não ter história, né? Eu imagino que teve que fazer pra convencer cliente, né? Na compra, fechar a compra. E muito obrigada por você que assistiu até o final. Não esqueça de deixar seu like, deixar um comentário e mandar o link deste vídeo para os seus coleguinhas, porque essa história merece ser contada, merece chegar em mais gente, certo? Obrigada, Marujo. Até a próxima. Tchau, tchau.